Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui em mais uma aula do nosso curso de matemática. Dando sequência na nossa última aula, hoje a gente vai falar sobre logaritmo. Bom, para começar a falar sobre logaritmo, e ainda que eu mencionei na nossa última aula, você lembra que a gente viu na nossa última aula? Exatamente, a gente viu funções exponenciais. E logaritmo é nada mais, nada menos do que uma continuação do que da parte de função exponencial. Então, antes da gente começar a falar sobre logaritmo em si, eu gostaria de relembrar alguns pontos que foram bastante importantes da nossa última aula. Então, vamos fazer um exemplo juntos aqui. Então, você lembra uma situação que a gente se deparou, por exemplo, numa equação exponencial, onde a gente tinha, por exemplo, 2 elevado a x igual a 64. A primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse logo de cara da nossa última aula foi uma das principais operações que a gente viu que nos auxiliavam na resolução de um exercício como esse. Então, a operação que eu gostaria que você lembrasse era a fatoração. Então, vou até anotar aqui, ó, Vou até trocar de cor, que eu acho que essa cor não ficou muito clara. Então, se você lembra o que era fatoração, você tinha já mais da metade do caminho andado, né? Por quê? Porque a nossa ideia, sempre que a gente tiver uma equação exponencial, vai ser reduzir o outro número à mesma base do menor, né? Então, por exemplo, aqui no caso, o nosso menor número é o 2, e a nossa ideia é tentar reduzir o 64, ou representar o 64 na base 2. E como a gente fazia isso? Através da fatoração. O que a gente fazia era pegar o 64, e aí a gente ia dividindo pelos números primos, né, possíveis, até ele não ser mais divisível. Então, no caso 64 é um número par, a gente pode dividir por 2. Então, 64 dividido por 2, isso dá 32. Perceba que 32 ainda é um número par, então nós podemos continuar dividindo por 2. Então, a gente põe o 2 aqui mais uma vez, e 32 dividido por 2, eu imagino que você saiba já quanto dá essa conta, que dá 16. Perceba que nós ainda estamos com um número par, estamos trabalhando com um número par, então é por isso que nós continuamos dividindo por 2. Se esse número não fosse par, por exemplo, nós passaríamos para o próximo número, que seria tentar dividir por 3. Então, nesse caso, perceba que por isso a gente continua dividindo por 2. Então, 16 dividido por 2 você já conhece, né? Você já sabe que isso dá 8. 8 também é par, a gente pode continuar dividindo por 2, isso dá 4. 4 nós dividimos por 2, que dá 2. E por 2, mais uma vez, né? Aí, última vez, a gente tem esse resultado como 1. Então, perceba quantas vezes a gente precisou dividir por 2, né? Então, a gente tem 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 vezes o número 2. Então, o que isso era útil para a gente, né? Porque é a partir disso que nós iríamos reescrever o 64. Então, se desse lado nós temos 2 elevado a x, do outro lado agora nós passaremos a ter a base 2, né? Que foi o que a gente fez ali em vinho, na cor vinho. E aí o expoente vai ser o número de vezes que esse 2 apareceu, né? Então, como são 6, vai ser 2 elevado a sexta. Perceba que agora nós estamos trabalhando com os dois números na mesma base. Nessa situação, o que nós fazemos? Nós desconsideramos a base e aí nós olhamos apenas para os seus expoentes. Nesse caso, perceba já que nós já temos a correspondência, que x vai ser igual a 6, e essa é a resposta do exercício que a gente com certeza fez na última aula sobre funções exponenciais. Vamos para outro exemplo para ver se você está craque. Eu não vou nem precisar mencionar a operação que a gente vai precisar fazer logo de cara, né? Que vai ser a fatoração. Então, nós vamos fatorar. Uma dica é, sempre que você for trabalhar, sempre que o enunciado te der uma função, te der que você vai trabalhar com uma função exponencial, já se prepare para tentar identificar a menor base, né, o menor número, e a partir disso tentar
enxergar os demais números dessa equação nessa mesma base. Agora, vamos dar uma olhada, da mesma que a gente fez para o 64 no item A, vamos ver como vai ficar aqui para o 27 nesse item B. Então, 27 você já sabe que não é par, né? Então, nesse caso, nós temos que passar para o próximo número. O próximo número, como eu tinha comentado, é 3. Como você sabe se o número é divisível por 3 ou não? A ideia é sempre você somar os termos, né? Então aqui no caso 2 e 7. Se essa soma resultar num número divisível por 3, o número em si é divisível por 3. Perceba que 2 mais 7 dá 9 e 9 é divisível por 3. Então aqui nós podemos, né, nós sabemos que vai ser uma divisão sem resto. Então uma divisão exata. 27 dividido por 3, você sabe que isso dá 9. 9, como a gente acabou de comentar, é divisível por 3, então nós continuamos usando ele. E você sabe que 9 dividido por 3 dá o próprio 3. E aí já ficou bastante claro, né? Nós utilizamos mais uma vez o número 3 para obter 1. E aí perceba que nós vamos fazer a mesma análise feita no exercício item A, né? A gente percebe que a gente usou uma vez o 2, 2 vezes, 3 vezes. Então, a gente pode escrever o 27 como 3 ao cubo. Isso vai ser exatamente o que eu já vou deixar do lado direito da igualdade aqui, ó, 3 ao cubo. Então você percebeu como ficou simples, né? Do outro lado a gente já tinha o 3 elevado a x. Como a gente já comentou, desconsidera as bases, iguala os expoentes, x igual a 3. Então, sem muita dificuldade. O único caso que acabou sendo até um pouco diferente, que eu fiz questão de trazer aqui para esse nosso comecinho da aula de logaritmos, foi quando a gente trabalhava com quociente, né, com divisão, com fração. Por quê? Porque a gente tinha aquela propriedade, né, que a gente podia reescrever essa fração como um número inteiro. E aí, aqui fica o meu desafio, né? Se você relembra esse tópico da nossa última aula, já tenta fazer aí sozinho. Se não, acompanha aqui junto comigo. A nossa ideia aqui vai tentar seguir as mesmas operações que a gente já fazia no exercício, já fez, né, nos exercícios anteriores. Então, sem nenhuma novidade, a nossa ideia aqui vai ser fatorar logo de cara esse 125. Então, mais uma vez, nós vamos aplicar a fatoração. Então, nós iremos fatorar. E o número a ser fatorado vai ser o maior aqui no caso, que é o 125, né? E a gente já identificando que a menor base, que o número que vai ser base para o nosso exercício é o 5 no caso. Então aqui nós teremos o 125 e a nossa ideia vai ser fatorar. Perceba que 125 não é par, então você não pode usar o 2. Se a gente for somar os termos, né, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 5 dá 8, 8 não é divisível por 3, então a gente não pode usar o 3 também. O próximo, o primo, é o número 5. E aí a gente lembra daquela regra, né, que todo número terminado em 5 ou em 0 é divisível por 5. Então já anota essa dica aí, essa propriedade, que vai facilitar bastante para você, não só na parte de fatoração, mas em contas como divisão ao longo do exercício, né? Então aqui nós temos o número 5, e se a gente fizer essa divisão, né, 125 por 5, isso dá 25. Mais uma vez, perceba, né, se a gente já passou pelo 2 e pelo 3, nós não podemos recuar, né? A ideia é que continue fazendo essa divisão. Então, se a gente tem o 5, mantém ele, se for possível usar. Perceba que 5 continua sendo o último número, então a gente mantém essa característica de ser divisível por 5. Então nós colocamos o 5 mais uma vez. Você já sabe que isso dá 5. 5 por 5, isso dá 1. Então perceba que nós fizemos 3 divisões pelo número 5. Então 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo. Então, só reescrevendo desse lado aqui, você vai perceber o quê? Que aqui a gente tem 5 elevado a x igual a 1 sobre 5 ao cubo. Perceba que
por estar no denominador, a gente já tem uma situação um pouco diferente dos dois últimos exercícios. E aí aqui vem aquela propriedade, né? Para a gente reescrever essa fração como um inteiro, ou seja, trocar a ordem de numerador e denominador, bastava acrescentar o sinal de menos ao expoente do denominador. Então, a gente tinha o seguinte, que 5 elevado a x era a mesma coisa que 5 elevado a menos 3. E aí recaímos na situação que você já conhece. Desconsideramos as bases e igualamos os expoentes. X vai ser igual a menos 3. Essa é a resposta. Então, perceba, né, que nesse último exemplo, falando ainda sobre funções exponenciais, nós sempre recaíamos numa situação onde as bases eram iguais. Perceba, então, que isso que caracteriza a parte de exponencial, né, função exponencial, equação exponencial, vai ser quando a gente sempre for trabalhar com potências de mesma base. Então, essa é a principal dica daquele review da nossa última aula, né? Então, daqui em diante é quando a gente vai começar a falar de logaritmo, o porquê de aplicação do logaritmo em si. Então, perceba que na última aula nós não vimos nenhuma situação onde a gente chegou a reduzir o número e os dois acabaram, dos dois lados da igualdade, né, que a gente sempre fazia essa comparação, os dois nunca eram diferentes. Agora, a gente vai trabalhar justamente com essa situação, quando eles são diferentes, e é isso que o logaritmo nos permite, trabalhar com potências de bases diferentes. Então, vai ser justamente essa principal característica aqui desse segundo momento da nossa aula, que aí sim, começando a falar sobre logaritmos. Então, já tenha em mente que aqui há a possibilidade, não é um caso exclusivo, né? Aqui as bases elas poderão, como você vai ver nos exercícios que vem adiante, ser iguais, não é exclusivo elas serem diferentes, mas nesse caso nós poderemos ter sim esse caso das bases não serem iguais. E aí um exemplo para a gente tentar dar uma clareada nessa parte, para ser bastante visual, seria esse que está na sua tela. 3 elevado a x igual a 5. Perceba, se a gente fosse trabalhar com aquela visão de que era uma função exponencial ou uma equação exponencial, a gente poderia pelo menos já dizer duas coisas logo de cara, né? Vê se você concorda comigo ou se você discorda. Nós temos duas informações, que 3 elevado a 1 é igual a 3, e nós sabemos também que 3 ao quadrado é igual a 9. Perceba o quê? O que eu quis te mostrar com isso, né? Que 5, que é a igualdade que está indicada aqui, ele está no meio do caminho entre 3 e 9, né? Então o 5, ele não vai ser nem 3 elevado à primeira, nem 3 ao quadrado. Então ele está nesse meio termo. Então vai ser sempre nessas situações que a gente vai representar utilizando o logaritmo. Então, como eu estava mencionando, nesse caso, por exemplo, onde a gente tem 3 elevado a x igual a 5, que nós utilizaremos a operação de logaritmação. Eu sei que pode ser até um nome um pouco mais desconhecido, mas dizer que a gente está fazendo uma operação de logaritmação é a mesma coisa que dizer que nós estamos aplicando o logaritmo, né? Esses nomes são semelhantes, a gente está falando sobre a mesma coisa. Em si, a única coisa que muda é que eu estou dando nome à operação e não ao elemento dessa operação, né? Então, dizendo sobre como você vai enunciar, como a gente enuncia essa operação, é uma das mais conhecidas, né? Ainda mais bastante temidas, como você já viu logo no começo da nossa aula, a gente tinha essa expressão, né? O log de m na base b igual a x. Perceba o quê? Que aqui eu já trouxe até proposital, b como base e m como logaritmando, que eu já vou destacar esses nomes à frente, mas o que eu gostaria é que você se atentasse nesse momento, então presta um pouco, larga um pouco a caneta, presta atenção em mim, que serão algumas condições que nós veremos tanto para a base quanto para o logaritmando. Então presta bastante atenção aqui comigo, né? Como eu disse, esse é o enunciado da operação de logaritmação, e o que a gente tem é o b
como a base. Então, sempre o que tiver colado essa perninha do G vai ser a nossa base. O M, que vai ser o que está logo em seguida, em si, onde a gente está aplicando a operação de logaritmação, é o logaritmando, por isso o M, né, para já te dar essa proximidade com o logaritmando. E o X nós chamamos de logaritmo. Bom, anota isso então no seu caderno, esses nomes aqui, esses 3 que eu te passei. Enquanto isso, a gente vai fazer um pequeno intervalo e aí logo em seguida a gente já está de volta. Até já!